Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do nosso vídeo, tá certo? Bom, o nosso vídeo de hoje, como o título indica, é tecer alguns comentários sobre o possível e, a meu ver, muito profícuo, né, diálogo, por assim dizer, na falta de melhor palavra, entre essas duas ciências, espiritismo e conscienciologia. Abrindo primeiramente um parêntese muito importante, espiritismo é espiritismo, conscienciologia é conscienciologia. São duas ciências distintas, com sua cada uma com sua identidade própria. Ponto. Né? E digo isso porque como a conscienciologia foi fundada, criada por Valdo Vieira, que durante muitos anos, né, militou no movimento espírita e depois dele afastou-se, enfim. Algumas pessoas têm a ideia errônea, né, de que a conscienciologia de alguma forma seria uma derivação do espiritismo, um movimento dissidente do espiritismo, qualquer coisa assim, o que não é o caso. O espiritismo, uma ciência, conforme definiu Kardec, com sua identidade própria, e a conscienciologia, por certo, também uma outra ciência com sua própria identidade. Não obstante, conscienciologia e espiritismo guardam muitos pontos de contato. Né? O primeiro deles é que, assim como o espiritismo, a conscienciologia também se interessa, né, pelas consciências desencarnadas, pelos espíritos desencarnados, né, utilizando a terminologia espírita, ou pelas consciexes, né, utilizando a terminologia da conscienciologia. Né? As duas ciências, por certo, afirmam, né, atestam a existência de uma vida após a morte física do corpo, a existência de reencarnações, né, que no caso da conscienciologia, dentro da sua terminologia, chama de ressoma. Né? Então o corpo é o soma, o corpo físico é o soma, desencarnar é dessomar, reencarnar é ressomar. Né? Mas enfim, da mesma forma que o espírito fala em espíritos desencarnados que se comportam como espíritos obsessores, né? A conscienciologia fala em consciexes assediadoras. Né? Da mesma forma que o espiritismo fala em bons espíritos que assistem as pessoas, né? Espíritos de luz que dão assistência, etc. A conscienciologia fala, por exemplo, dos amparadores, que são consciências mais evoluídas e que tentam, né, auxiliar consciências encarnadas, consins, né? Consciências intrafísicas, enfim, espíritos encarnados, né? A encontrarem o seu melhor caminho, né, para a sua evolução. Ambas as ciências, espiritismo e conscienciologia, entendem também que as sucessivas reencarnações ou sucessivas ressomas, né, na terminologia da conscienciologia, tem um propósito ético moral, que é a evolução moral, consciencial, espiritual, enfim, a evolução moral em suma, né, do indivíduo, né, do espírito, enfim, da consciência. Então há muitos pontos de contato, mas uma diferenciação importante. Enquanto, ao menos no Brasil, não conheço realidade de outros países, mas ao menos no Brasil, o espiritismo, ele, desde o seu início, veio muito permeado, né, por essa componente do cristianismo, né, enquanto o espiritismo é dessa forma, ou enfim, apresenta-se dessa forma. A conscienciologia, ela é uma ciência pura, por assim dizer, né, completamente desatrelada, desvinculada, né, de qualquer viés místico ou religioso. Essa é a sua proposição. Mas entendo que os conhecimentos, as proposições, os conhecimentos trazidos pela conscienciologia, né, têm muito a acrescentar, são um aporte muito positivo, né, para os que estudam a doutrina espírita, ou para todos aqueles que se interessam, né, pelo porvir, né, pela existência da vida após a vida. Né? Um aspecto muito positivo para aqueles que se interessarem, quiser, na editora Editares, né? É só buscar em algum buscador da internet, Editares, né? Se não todas, a maior parte das obras basilares da conscienciologia estão disponíveis gratuitamente. Né?
Recomendo fortemente o livro Projeciologia, os volumes todos da enciclopédia de Conscienciologia também estão disponíveis, dicionários, né, com termos, neologismos da Conscienciologia, uma série de livros escritos por Valdo Vieira, o que é Conscienciologia, Manual da Proexis e outros mais, né? Mas enfim, é de livre acesso, né? Além disso, na internet você vai encontrar, o Valdo infelizmente faleceu em 2015, né? E depois disso você vai ainda encontrar, mas sobretudo aquelas tertúlias, né? Você pode fazer a busca por tertúlias no YouTube, por exemplo, ou em outras plataformas de vídeo, se for o caso, mas enfim, creio que está apenas no YouTube. Você vai encontrar as tertúlias, que são reuniões, né, por assim dizer, para apresentação, discussão de uma série de verbetes, né, de conceitos da Conscienciologia, em que há perguntas, há explanações, né, por parte do Valdo, realmente muito interessante. Enfim, ter acesso ao conteúdo, né, basilar da Conscienciologia é algo fácil, é algo gratuito para qualquer um que tenha acesso à internet, né? Alguém poderia talvez se perguntar, bom, mas eu sinto-me atraído pelo espiritismo e teria sentido estudar a conscienciologia? Entendo que sim, né? E quanto mais você estudar, maior você verá os pontos, mais você verá, mais e melhor você verá os pontos de contato, né? E mais e melhor você verá que muitas das proposições, das propostas, dos conhecimentos trazidos pela conscienciologia têm muito a agregar, trazem muita informação, esclarecem umas tantas coisas que, a meu ver, a própria doutrina espírita não esclarece, né? E não obstante isso, não há qualquer problema. A analogia que faço, que me parece apropriada, é a seguinte: a química e a física são ciências distintas, cada um com sua própria identidade, né? Com suas características, seu cabedal de conhecimento e sua identidade. São ciências distintas, né? Mas, quando trouxe para si conhecimentos da física, por exemplo, quando incorporou a si a mecânica quântica para explicar a formação das ligações químicas, a química, não obstante continuar sendo química, não deixando de ser química, não perdendo a sua identidade, sofreu um progresso muito grande, né? Trazer essa ferramenta, no caso mecânica quântica, para explicar a formação das ligações químicas, fez com que realmente a química, de um ponto de vista teórico, etc., mesmo experimental, por consequência, desse um salto muito grande. Então, é perfeitamente possível, é claro, com critério, né, trazer conhecimentos, e nesse aspecto, como a conscienciologia coloca-se como uma ciência pura, né, desprovida, né, de vieses religiosos, esotéricos, místicos, etc., né, nem haveria essa questão de você estar misturando, por exemplo, duas proposições de alguma forma religiosas, que não é o caso da conscienciologia, né? Então, há conhecimentos na ciência da conscienciologia que muito tem a agregar, a esclarecer, né? Há no início uma certa dificuldade, uma certa estranheza, até por conta dos muitos neologismos, né, que a conscienciologia criou e traz, mas adquirindo ali um vocabulário básico, né, compreendendo os significados de uns 20, 30 termos mais basilares, e muitos deles, inclusive, associam-se, né, a termos do espiritismo, né, como desencarne é dessoma, reencarnar é ressoma, né, espírito obsessor é espírito assediador, e por aí vai, enfim. Há muitos conceitos que são, se não os mesmos, muito similares. Então há termos que, na verdade, têm um paralelismo, né, entre o vocabulário espírita e o vocabulário da conscienciologia, em alguns termos básicos, pelo menos, muito embora, é claro, a conscienciologia tem um vocabulário muito básico e muito próprio seu, né? Mas como ia dizendo, e enfim, arrematando, né, estamos nos aproximando do final do vídeo, o propósito é afirmar que tenho estudado, tenho conhecido, ainda estou, por certo, muito longe, né, ainda tenho muito a aprender, mas do que estudei, conheci e aprendi até aqui da conscienciologia, me permitem, entendo com segurança, afirmar que estudar a conscienciologia, os seus conceitos, as suas proposições, as suas hipóteses, os seus fatos, né, muito tem a agregar
a todos aqueles que se interessam, né, pelo estudo da doutrina espírita, enfim, pelo estudo da vida após essa vida, né? Há, como disse, muitos pontos de contato, e nesse sentido aqueles familiarizados com a doutrina espírita não se sentirão completamente estranhos, né, ao penetrarem os conhecimentos da conscienciologia, mas enfim, os conhecimentos, as proposições, as hipóteses, os fatos trazidos pela conscienciologia muito têm a agregar a todos aqueles que se interessam pela vida após a vida, a todos aqueles, especificamente no caso, que se interessam pela ciência espírita. Assim como a física teve muito a agregar à química, assim como a matemática muito agrega, né, a química e a física, entendo que a conscienciologia muito tem a agregar a todas as ciências que se dediquem ao estudo da vida após a vida, da consciência uma vez liberta do corpo físico. Então, muito tem a agregar, por certo, àqueles que se dedicam ao estudo da ciência espírita, né? Então, a ciência da conscienciologia muito tem a agregar à ciência espírita do ponto de vista de trazer propostas, conhecimentos que somar-se-ão, tá certo? Muito obrigado, esse era o propósito do nosso vídeo. Se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro.